E um estudo da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, indica que o brasileiro encerrou 2025 mais endividado do que em 2024. Ao todo, 78,9% das famílias do país estão com dívidas a pagar. Sobre esse assunto, converso agora com Fábio Bentes, economista-chefe da CNC, justamente a instituição responsável por essa pesquisa. Obrigado, Fábio, pela entrevista aqui e boa noite. Boa noite, Vitor. Prazer falar com vocês. A que vocês atribuem, Fábio, esse aumento do endividamento do brasileiro? Bom, sem dúvida alguma, o ano de 2025 foi marcado por um aperto da política monetária. A taxa básica de juros da nossa economia atingiu o patamar de 15% ao ano, maior nível observado nesse país nas últimas 2 décadas. E isso, naturalmente, provocou impactos sobre o setor produtivo, sobre o orçamento das famílias, apertou o orçamento das famílias e fez com que o consumidor se endividasse mais, tivesse mais dificuldade em honrar os seus compromissos financeiros, e é isso que a pesquisa revela. A gente tira um retrato do mês de dezembro de 2025, compara com dezembro, com o último mês de 2024, a gente nota uma evolução, um aumento do endividamento, da inadimplência, compatível com o momento atual da política monetária do país. A gente tem uma perspectiva de redução dos juros, é até possível já observar alguma reação do endividamento adotando uma tendência de queda daqui para frente. Afinal de contas, a taxa de juros na ponta para o consumidor, que continua num patamar extremamente elevado, quase 60% ao ano, ela se estabilizou ao longo do segundo semestre nesse patamar. E com o mercado de trabalho aquecido, como andou ao longo de 2025, isso acabou provocando aí uma descompressão desse endividamento, e a gente tem a perspectiva, sim, de que ao longo desse ano de 2026, com o início de um processo de corte nos juros no Brasil, a gente tenha uma situação um pouco menos desconfortável para as famílias brasileiras no que se refere ao custo de financiamentos e empréstimos. E quais são as principais dívidas hoje, Fábio, do brasileiro? Imagino que as pessoas até priorizem, né, certos pagamentos. Quando o dinheiro cai, escolhem, né, qual dívida vão pagar, qual dívida vai ficar para depois. Qual tem sido o comportamento do brasileiro em relação a isso? Quais são as principais dívidas hoje? Olha, sem dúvida alguma, o campeão do endividamento é o cartão de crédito, né? E isso preocupa bastante, porque a gente fica preocupado com uma taxa de juros de 15% ao ano, uma Selic de 15% ao ano, uma taxa média dos financiamentos de 60% ao ano. Isso significa que uma dívida, em média, leva 1 ano e meio para dobrar nesse país. Só que se a gente tomar a dívida ou rolar essa dívida no rotativo do cartão de crédito, a taxa é muito maior e vai para quase inexplicáveis 440% ao ano, o que faz com que essa mesma dívida, se rolada completamente no cartão de crédito, dobre não em 1 ano e meio, mas em 5 meses. E uma das razões para esse juro maior no cartão de crédito é a inadimplência, são os critérios pouco rígidos na concessão desse tipo de recurso. Por incrível que pareça, mais da metade da dívida rolada no cartão de crédito no Brasil, segundo dados do Banco Central, se encontra com atraso superior a 90 dias, ou seja, a inadimplência no cartão de crédito está hoje atualmente em cerca de 57%, o que significa que de cada R$ 100 rolados nessa modalidade mais popular de financiamento do Brasil, 57 não retornam para o credor num prazo de 90 dias. É claro que a gente tem aí, até por conta desse endividamento bastante elevado, uma ressuscitação dos carnês no comércio, né, do crediário, que parecia algo aí já fora do radar, voltou por conta desse crédito muito caro nos cartões, e a gente também tem dívidas com prestadoras de serviços públicos, aí estamos falando de telefonia, energia elétrica. Ou seja, se a gente for colocar nesse ranking, Vitor, cartão de crédito, prestação de serviços públicos são os campeões do endividamento no Brasil. Agora, Fábio, para além da questão conjuntural, econômica, da taxa de juros, que, claro, é um agravante, tem também uma questão comportamental, ou seja, problema de falta de consciência financeira, de educação financeira, uma má administração
do dinheiro por parte do brasileiro, Fábio? Afinal de contas, as pessoas estão gastando mais do que têm, né? Por mais que a situação seja difícil, a dívida foi contraída, né? Poderia ter sido evitada de alguma forma. Esse é um problema também, além da questão econômica, Fábio? É um problema, assim, que precisa ser atacado num país que tem um histórico de práticas de juros tão elevadas, né, como nós temos aqui no Brasil. Sem dúvida alguma, um maior entendimento do impacto de uma dívida de 60% ao ano, não digo nem de 440%, porque esse impacto acontece muito rápido, mas uma dívida de 60% ou de um juro básico a 15% iria seguramente fazer com que o consumidor se tornasse um pouco mais cauteloso, né? E, obviamente, não aceitasse de forma tão fácil rolar essa dívida ao longo do tempo. Por quê? Até para o comércio, que depende desse recurso, cria um problema lá na frente. O consumidor altamente inadimplente faz com que essa dívida, na verdade, os juros subam, e isso prejudica as vendas lá na frente. Então, essa questão da educação financeira é uma mudança estrutural que a gente precisa ter nesse país, porque a gente teve um processo de estabilização monetária, né, de controle da inflação nos anos 90, que era realmente assim, um pesadelo nos anos 80. Hoje a população tem uma noção maior do valor do dinheiro, aquilo se deteriorava muito rapidamente lá atrás. É importante que a gente avance também nessa mudança comportamental para entender qual o impacto uma dívida de 20%, 30%, 60% ao ano causa no orçamento familiar. E isso, sem dúvida alguma, ajudaria a gente a praticar taxas de juros menores se comparadas ao padrão internacional. O Brasil hoje, infelizmente, é o segundo colocado no ranking, no pódio das economias que praticam a maior taxa de juros real do mundo. E, infelizmente, a gente só fica atrás da Turquia, uma taxa real aqui no Brasil de mais de 10% ao ano. Muito bem, é a palavra do Fábio Bentes, que é economista-chefe da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, falando com a gente sobre esse aumento do endividamento e aumento da inadimplência do brasileiro no ano passado. Obrigado, Fábio. Boa noite. Obrigado, Vitor. Até uma próxima. Boa noite a todos. Até. Boa noite.